Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à questão da Copa do Mundo, mas neste vídeo enfocando precisamente a emoção do torcedor. A torcida é muito importante para o time que joga, mas quem joga está descarregando a tensão nervosa nos movimentos que ele faz. E o torcedor está sentado, está sem fazer nada, mas tem o mesmo estresse do jogador que está correndo, buscando a bola, do goleiro que está na expectativa extrema, esperando que o outro chute em gol. Ou seja, se você pratica um esporte, você está se fazendo bem, mas se você até se emociona quando você faz uma boa jogada. Mas se você está na torcida, você está fazendo mal, porque você está assimilando as emoções de quem está agindo. E quando você age, você descarrega essas emoções. As tensões vão embora. E quando você está parado, as tensões vão atingir seus órgãos, principalmente o coração. Vamos então mostrar a vocês aqui, nesse vídeo, o que é. Aqui, por exemplo, nós temos um tribunal, e nesse tribunal você vê aqui as pessoas que estão vestidas de soldados, estão fardados e estão cheios de ódio por um homem que estão julgando aqui, ó. Que tem um homem amarrado, e esse homem amarrado, então, deve ter feito alguma coisa, mas é um tribunal militar. Então, não é simplesmente um tribunal qualquer, não é um julgamento simplesmente. Aqui nós temos um tribunal militar, ó, é claro que é militar, tá vendo? Ó? E aqui nós temos um homem de mãos amarradas que está sendo julgado. E eles estão com ódio, ou seja, a expressão deles é ódio. O de cá vai ler a sentença, já. Parece que o do meio aqui, esse daqui do meio, já está, ou está declarando quais são os males que ele fez, ou vai ler a sentença. Muito bem. Então, meus amigos, o homem tem emoções. Essas emoções são destrutivas. Não há emoção boa. Toda emoção é destrutiva. Toda. Não importa se você ache que está alegre, não importa se você acha que você está feliz. Eu não jogo na Mega Sena, porque se eu ganhasse, eu morreria. Eu já infartei uma vez. Então, minhas emoções são muito fortes. Portanto, eu não vou correr esse risco. Seria ganhar 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões de reais. Se eu tivesse essa notícia, eu infartava. Há pessoas que não têm esse grau de emoção, mas eu tenho. Eu sou uma pessoa fácil de emocionar. Logo, vamos aqui alertar vocês, se você é torcedor, então você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Por quê? Porque a emoção causa lesão. E não importa se essa emoção seja boa ou má. Ou seja, seja de alegria ou seja de tristeza. O importante é que a emoção pode ser uma simples depressão. Aqui nós temos uma mulher deprimida. Aqui nós temos uma mulher deprimida, olha só. O rosto dela revela depressão. Ela está muitíssimo triste. A depressão vai além da simples tristeza. Ou seja, ela está se excedendo. Vai perder a vontade de viver. Vai achar que viver não vale a pena. Vai botar a mão na cabeça e dizer assim: a minha vida está um inferno. Não tenho mais chance de fazer nada na vida porque eu falhei. Eu não fiz alguma coisa, não tive sucesso, ou seja, qualquer coisa dessa natureza. Vamos ver se eu consigo pegar a figura, né? Então, aqui está, aqui está. Então, ela está aqui deprimida. E por quê? Porque ela falhou. Em algum momento da vida, ela teve, portanto, conflitos, porque ela queria fazer alguma coisa, está com a mão na cabeça aqui,
ela queria fazer uma coisa e ela não conseguiu sucesso. Então, essa frustração é capaz de levá-la a estados emocionais que são doentios, né? Então, é muito comum hoje em dia, né, a depressão. É uma doença muito comum. Então, vamos ver o que você deve fazer para não chegar a isso, não é? Olha, a mão na cabeça, está claro aqui, significa que ela está com um problema que ela não sabe resolver. Muito bem, mas aqui nós vamos dizer a você, em outros vídeos talvez, como superar os conflitos. É necessário que quando você está, quanto maior é o problema, então você deve encontrar uma solução. Então aqui nós temos em um caderno de um livro que nós temos, como é que você pode fazer para a superação dos conflitos internos. Então aqui nós temos, ó, a superação, a câmera é um problema, né? Eu queria ver com nitidez. Vou mostrar para vocês com nitidez. É a superação dos conflitos internos. Então, é uma ciência, a psicanálise, ou a hipnose, a hipnoterapia, mas dá para perceber, embora sombrio, a câmera nunca pega as letras, mas é a superação dos conflitos internos, ou apenas dos conflitos. Não consigo a nitidez, mas vocês já sabem que é isso aí. Muito bem. Logo, não podemos ter emoções negativas, claro. Você, quando está na merda, então você acha que a vida não vale a pena. Então, nós temos aqui um especialista, que é o Dr. Andrew Newberg, um jovem médico que estudou isso profundamente. Doutor, quando chega nas letras não fica nítido. Doutor Andrew Newberg. Então, esse do Hospital Queen Mary, né, lá nos Estados Unidos. Então, este homem dedicou a vida inteira a estudar os estados da mente e foi fundo. Nós temos aqui ele mostrando, na página seguinte do livro dele, mostrando como é que um cérebro normal, quando você está no estado normal, ou seja, como eu, graças a Deus, que não tenho motivo nenhum para ficar triste, então aqui nós temos uma imagem por ressonância magnética de um corte transversal do cérebro. Então, o cérebro, aqui está, como você acha que é. Mas isso aqui, minha gente, é através de uma máquina, né, chamada ressonância magnética. Então, a ciência diz coisas que eu não tenho muita facilidade com tecnologia. Tenho dificuldade. Por isso, tenho sempre um auxiliar técnico. Mas aqui está dizendo que essa imagem foi conseguida através de contraste injetado na veia do paciente para conseguir ver. Esse é o estado normal. Quando você está calmo, tranquilo, então é a tampa da cabeça. Arranque a tampa da sua cabeça, chamado parietal. Aqui em cima, ó. Aqui está. Arranque essa tampa aqui. Arranque, você vai ter o parietal. Então, aqui está o parietal no estado normal. Quando você está calmo, tranquilo, sem problema. Quando você começa a ter problema, é o cérebro. Agora está claro aqui, ó. Aqui deu para o cérebro. Então, oh meu Deus, apareceu, depois sumiu de novo. A letra, a câmera não consegue pegar a letra. Pega a imagem, mas a letra ela não pega. Mas é o cérebro. Aqui aparece e desaparece. É o cérebro. Então, o Dr. Andrew Newberg é especialista nos estados emocionais. Aqui ele mostra, então, duas imagens, que são essa imagem à minha esquerda, então são de freiras carmelitas. À minha esquerda, portanto aqui, são de freiras carmelitas, num estado de elevação emocional. Mas ele afirma que são emoções positivas. E aqui está de 100 monges budistas. Então aqui nós temos religiosos, pessoas que estão habituadas a ficar em um estado
emocional dito positivo. A teoria dele é essa, que você, saindo desse estado, que seria o natural, né, seria o estado comum, quando você não tem uma emoção, mas aqui elas estão em oração profunda. E ele diz que para certas doenças, como a depressão, por exemplo, orar é a solução. Aqui está dito, mas as letras nunca vão aparecer. Dr. André Newberg diz que orar ajuda o cérebro. Então, orar é a solução, é um livro que eu li. Então, o doutor André diz que orar ajuda o cérebro, está em espanhol. Bom, e aí ele faz um estudo profundo. Ele é uma fera, já deve estar velho, esse material aqui é antigo. Mas ele está seguindo um mestre, o mestre dele, que se chama Dr. Francisco Rubia. Na época, o maior neurofisiologista do mundo. Então, e Dr. Francisco Rubia escreveu um livro chamado O Cérebro Espiritual. O Cérebro Espiritual. Ou seja, os estados de espiritualidade, religiosidade, de oração, ajudam a pessoa. Nós temos essa capacidade de mudar a frequência do cérebro. É uma porcaria, né? Não aparece, as letras não aparecem. Mas Dr. Francisco Rubia foi o precursor. Dr. Newberg foi aluno dele. Aqui nós temos Francisco Rubia, quem mais vai aparecer? Tá. É um velho, já deve ter morrido também. Então foi vice-reitor da Universidade Complutense de Madrid. Portanto, tudo aqui é em espanhol. Tem muita coisa. Mas ele lançou o nome dele em jogo. Porque para o cientista, orar é uma idiotice. Mas esse homem escreveu um livro chamado O Cérebro Espiritual. É o Cérebro Espiritual. E Newberg ajudou. E continuou, terminou criando uma ciência. E esse homem é criador de uma ciência chamada neuroreligião. Neuroreligião. Minha gente, ou neuroespiritualidade. Então, não lembro agora exatamente, precisamente qual é o título do livro dele. Mas espalhou-se. Hoje nós temos em várias faculdades de medicina, nós temos essa ciência, departamentos que estudam como é que a espiritualidade pode ajudar você em uma doença. Então, parabéns. Palmas para o Dr. Newberg. Palmas para o Dr. Rubia. Agora, veja, orar. Fica a teu critério o que é essa oração. Mas eles garantem, ambos, que esse estado de depressão, quando você está assim, você vai ficar curada. Essa mulher está curada. Ou seja, os conflitos foram embora. Ela chegou a se internar no hospital. Internou-se e, cuidado quando você torcer na copa. Ela internou-se e aqui está um médico cuidando dela. Que ela está na cama, está completamente transtornada e aqui tem um médico cuidando dela, um neurofisiologista ou neuropsiquiatra. Então, aqui ela chegou no hospital assim, completamente triste. A vida não vale a pena. Não é bem assim. Eu sou terapeuta. Eu entendo de hipnose, portanto, hipnoterapia, ioterapia, e eu tenho outras cositas más. Então você vê, aqui nós temos um homem furioso. Esse homem aqui está furioso. Ele está tão furioso que está amarrado de correntes. Ou seja, é aquele, como lá temos, aqui tem um pneu, antigamente. Então esse homem está num estado de fúria e teve que ser amarrado por correntes. Gente, por incrível que pareça, há uma similitude muito grande entre o torcedor de Fórmula 1 ou o torcedor da Copa e esse homem que está aqui. A emoção é a mesma. Não sei qual é o motivo da fúria dele. O livro não diz. Diz apenas que ele teve que ser amarrado de correntes porque o estado de fúria dele, ele destruía quem estivesse na frente dele. Então, ao contrário, enquanto aquela que estava deprimida não sabia o que fazer, achava que a vida não valia a pena, ficava imóvel, então ele não.
A questão dele é destrua o que está à sua frente. O mundo não presta. Os seres humanos são violentos. E aí ele decidiu destruir o que estava à frente dele. Se você aparecesse lá perto dele, ele era capaz de dar um soco na sua cara e você não sabia por quê. Nós sabemos. Por quê? Vamos agora explorar por quê. Senhor torcedor, seja de Fórmula 1, seja da Copa, seja do campeonato de qualquer coisa por aí, então o seu cérebro está assim. Vamos agora ao meu curso de neurofisiologia. Eu fiz a especialização durante 6 meses em neurofisiologia. Eu já tinha conhecimentos de anatomia, porque eu sou desenhista, sou pintor, e cheguei a pintar quadros até no ateliê, modelos vivos. Mas eu já sabia que o cérebro é importante, porque aqui nós temos um cérebro como todo mundo acha que é. Mas isso aqui é somente a primeira camada, chamada córtex cerebral. Mas aqui nós já temos o seguinte, olha, o córtex é essa parte amarela, essa parte verde aqui é o cerebelo, cerebelo, quer dizer, cérebrozinho. E essa parte aqui em roxo, essa parte em roxo, minha gente, aqui está o Deus que nós somos e não sabemos. Está a sede dos poderes paranormais. Por exemplo, Douglas Hume, ele neutralizava a gravidade, ele levitava. Os yogis, que ficam 14 dias enterrados, e depois, enterrados literalmente, 7 metros abaixo do solo. Depois eles voltam, e aí, através de uma técnica especial dos discípulos que ajudam ele, tem que ajudar, não pode deixar sozinho. A Rede Globo passou um yogi numa câmara de vácuo, e ele ficou 4 horas morto. É pena que a Globo agora exibe porcaria. Mas, aqui está. Então, minha gente, aqui está o chamado sistema reticular. No começo foi chamado complexo R. Aqui está o cerebelo, quer dizer, cérebrozinho. E aqui está o senhor cérebro, que é um engano. Isso não existe. É apenas a casca superficial, portanto, a ponta do iceberg. Vamos mostrar o iceberg todo? Vamos. Aqui vamos dar um corte transverso. Portanto, cortando aquilo ali, você tem isso aqui. Então, não é aquilo que você viu ali. Olha, o cérebro reticular está aqui. Tá vendo? Aqui você tem o cérebro reticular. Então, o que é que acontece? Você vê que o cérebro reticular, que está aqui, vou apontar com a caneta, ó, essa linha vermelha aqui mostra o cérebro reticular. Minha gente, esse pedaço da medula, porque chama-se medula, o que sai do cérebro e atravessa a espinha, a coluna vertebral toda, né? Isso antigamente era chamada de medula oblonga. Agora é chamado de complexo R reptiliano, porque os répteis têm isso aqui e usam praticamente somente isso, não tem mais nada, uma lagartixa só tem isso, mas o homem, além disso, tem o sistema límbico, está aqui, e o córtex cerebral. Vamos dar mais detalhe? Vamos dar mais detalhe. Então, vamos ver aqui mais colorido e mais nítido. Então, vejam, a mesma coisa, a figura é a mesma, mas ali tem uma linha vermelha no reptiliano. Aqui não tem, mas ele está aqui, ó. Parece um dedão. Ele parece um dedão. Parece que você fechou a mão e deixou o dedo à vista. Assim. Mas aqui está o cerebelo em vermelho. Aqui está o sistema límbico. O sistema límbico é a sede da emoção. Torcedor, cuidado, não exagere. Modere sua emoção, porque você pode sofrer com consequências irreversíveis. Então isso aqui, ó. Esse dedão aqui, ó. Parece um dedão assim, ó. Uma mão fechada com o dedão para cima. Você não tem a menor ideia do poder que está aqui. Você pode tornar um super-homem. Por quê? Porque o córtex cerebral, que é a camada superior, superficial, tem apenas 5% de capacidade sobre o corpo, de domínio sobre o corpo. E é uma lâmina de aço. Não sente nada. Quando você sente, não está usando o córtex. Você está usando o sistema límbico ou o sistema reticular. Isso
eu já sabia, mas eu me aprofundei. E nesse aprofundamento, né, aqui essa figura foi importante para mim, porque ela mostra com nitidez a linha vermelha, que é o cérebro reticular. Essa linha vermelha aqui mostra o quê? O chefão, o todo-poderoso, o Deus que está em nós. Por isso essa figura é importante. Ele irradia poder para todo, tem raio vermelho para todo lado. Então ele é botado como vermelho aqui, porque vermelho é sinal de perigo. Vermelho, sinal de perigo. Então nos outros nós não vamos ter essa nitidez, mas eu fiz questão de mostrar para vocês ali. Aqui nós temos um outro exemplo, aqui está bem nítido, está colorido, olha, chamado antigamente de medula oblonga, porque continuando isso aqui, indo para baixo, você vai ter a medula, ou seja, uma substância cinza que passa por dentro da coluna vertebral e vai até tua bunda, que é o cóccix. Então, nós temos aqui o cerebelo, o cérebrozinho, que também é poderoso. Você não precisa pensar em respirar, você não precisa pensar em bater o coração, você não precisa pensar na digestão, você não precisa pensar quando está correndo se você vai suar, porque tudo isso é controlado pelo cérebrozinho, o cerebelo. Se você tivesse que controlar o que o cérebro, como é pequenininho, né? Se você tivesse que controlar as funções corporais que o seu cerebelo controla, o córtex cerebral, que é esse grandão aqui, tá? Mas a imagem não é tão nítida. Mas se você tivesse que controlar com o córtex, você ficaria maluquinho da Silva. Maluco, beleza. O córtex cerebral só tem 5% de poder sobre o corpo. Então ele só assimilaria 5%. Acontece que o cerebelo assimila 100%. Mas o que ele assimila vai ser controlado, vai ser filtrado pelo Senhor, o grandão, o chefe, o Deus, que é o sistema reticular, também chamado cérebro reptiliano. E aí você, torcedor, cuidado, porque seu corpo, o cerebelo está cuidando dele. Você bate os olhos, nem percebe que bate os olhos, né? Você está percebendo? Você está percebendo que respira? Pois tem que perceber. Vamos dar em outros vídeos como é importante respirar. Você está percebendo que se emociona? Não, às vezes você altera a voz, fala grosso, fala alto, como eu estou falando aqui para o microfone captar bem minha voz, e você não percebe que está emocionado. Eu, quando faço essa gravação, eu me emociono, porque eu me entrego todo. Eu faço isso do fundo da alma. Eu faço com a minha alma. Então, eu vou ao estado emocional que vocês poderão ir também. Só que eu estou consciente. Eu estou completamente dominando o grau de emoção que eu estou sofrendo aqui. Está sob meu domínio. Eu tenho um autodomínio. Eu conheço essa ciência. E você, conhece? Não, não conhece. Nós temos agora de um livro de ciência, Enciclopédia Científica Life. Aqui está muitíssimo bem montado. Então está aqui, ó. Aqui está o Senhor Todo-Poderoso, chamado o Sistema Reptiliano, o Cérebro Reptiliano, né? Agora é um desenho, então está apenas adaptado. Aqui está o cerebelo, o cérebrozinho, e aqui está o límbico. Aqui é o ó. Você pode ter, aqui é a sede das emoções, aqui do poder total, divino, e aqui apenas das funções corporais. O cerebelo controla as funções corporais. Digestão, quando você bebe um copo d'água, partiu da garganta, você bota o copo na boca. Daí para baixo, passou da garganta, é o cerebelo. Quantas batidas eu dou no meu olho por dia? Incontáveis. Quantas respirações eu faço diariamente? 20 mil, o médico calculou. Eu respiro 20 mil vezes. E eu não tenho a menor noção disso, nem você. Mas você vai aprender na chamada pranayama. É a ciência yoga hindu da respiração, não é? Então, você percebe quando você está chorando, você sabe o mecanismo do choro? Pois bem, é o cerebelo que funciona. É o sistema límbico que funciona. Você é emocionado, pode chorar de alegria, pode chorar de tristeza. Todos os dois fazem mal. Quer ser de alegria, quer ser de tristeza, você está se arriscando.
Você está correndo um grande risco. Não há emoção boa. Não há emoção positiva. Toda emoção é destrutiva. Toda. Portanto, não se engane, não se iluda. Torcedor, vamos ter consciência, portanto, de que você está correndo um grande risco. Por quê? Porque por trás da emoção está o que no tarô nós chamamos de o diabo. Aqui está, ó. Carta 15 do tarô, vou aproximar mais, o diabo. Pois bem, aqui está a cara daquele homem amarrado de correntes, tá bom? Por trás daquela cara daquele homem existe o diabo. Minha gente, você não precisa crer no diabo. Diabolos quer dizer obstáculo. Então, o obstáculo é emoção e pode lhe matar. Então, nós temos em outras cartas do tarô, aqui é Madonna Compton, uma mulher fantástica, mas nós temos em outros. Aqui nós temos em um livro chamado Curso Esotérico de Cabala, que não tem de Cabala nada, mas nos ajuda. Vamos abrir o livro e vamos ver. Então, vamos pegar só o lado positivo. Aqui seria no Egito. O autor decidiu pegar as figuras egípcias. Então, aqui está Tifon, o diabo egípcio, ou seja, aquele que é capaz de fazer o mal. Tifon pode ser representado por uma serpente, a serpente tifoniana. Aqui está como se fosse um bode. Tá vendo? A cara de um bode. Como aquele ali também tem algumas características de um bode. Mas está com poder, ó, bastão dos deuses e do outro lado uma serpente. Numa mão ele tem uma serpente, é na palma da mão. Na outra, a câmera não mostra nitidamente. Na outra ele tem o Ankh, o bastão dos deuses. Então, a cruz ansata ele não leva. A cruz ansata quer dizer o homem sadio, saudável, sacerdote. Só quem usa a cruz ansata são os sacerdotes. Então, no tarô comum, eles têm aqui essa carta, é o tarô mitológico. Então aqui está o diabo, como sendo um sátiro. Um sátiro é uma criatura, apareceu nítido. Então, veja, é o Baphomet. É Baphomet. Então, da cintura para baixo é um bode. Da cintura para cima é um homem, tocando flauta. E tem chifres, tem chifrinhos. É a imagem clássica do diabo para os gregos. Mas eles não acreditam que o diabo faça mal. Então, temos que nos livrar das noções cristãs. Nós temos aqui um casal dançando, ó, alegres, enquanto o diabo toca na flauta dele a música para alegrar a vida deles. Então, estão felizes, satisfeitos, dançando. Isso é mal? Não. Você pode se emocionar. Você pode, então, acender a vela para Deus e outra para o diabo. Mas você tem que saber as consequências que você está fazendo e moderar. Então, moderação. Eu sou um mago. Então, eu uso a minha varinha mágica. Essa vara atravessou 3 gerações. Meu amigo e irmão Fernando Franco, maçom do GOB, eu era do GOMEB, ele queria me levar para o GOB, e Paulo Alexandre Dias queria me levar para a grande loja. Então, ele me disse, na hora de morrer, ele me passou esse bastão. Foi meu bisavô, tataravô, passou para o meu bisavô passou para o meu avô passou para o meu pai passou para mim. Caiu a ponteira que era de aço, para não prejudicar, para o bastão não se corroer, bater no chão. Aqui está a minha varinha mágica. Pronto, essa é a minha varinha mágica. Quando eu faço uma operação mágica, eu uso a varinha mágica. Então todo mago tem que ter. As fadas também têm. Aula Casum, Maneque Casum, ou Bipi de Bote Bibum. Isso é magia, acredite ou não, Bipi de Bote Bibum. Então, tá lá no filme lá da Cinderela da Disney. Pois bem, a varinha mágica funciona, mas é uma metáfora para a vontade. Eu chamo a dinamis, porque a vontade move. Tudo o que eu faço agora está sendo movido pela minha vontade. Eu quero fazer. Eu estou fazendo com desejo de fazer. Eu estou sendo movido por um desejo intenso de transmitir para vocês esse conhecimento para dizer, cuidado, torcedor, você não pode fazer excesso, vai infartar. Já vi relato na minha família. Ontem estive com a tia, eu não vou dizer o nome dela, mas a tia é uma pessoa boníssima. E um dos parentes dela infartou
vendo uma partida de futebol na Copa do Mundo. Não faça isso, não seja tolo. Então o mago usa a dinamis, que é a vontade. Mas a mesma vontade que ele usa para se emocionar, ele usa para travar o excesso. É a função da varinha mágica. Viu como é poderosa? Então o poder aqui é simbólico. Estamos com o símbolo, né, da vontade do homem que conhece a natureza e o segredo da natureza. E o próprio corpo. Eu sou parte da natureza. Eu sou um taumaturgo. Então aqui está um dos meus objetos do meu arsenal mágico. Pronto. Terminamos aqui mostrando a vocês. Dizendo, torcedor da Copa, da Fórmula 1, do tênis, do que quer que for. Campeonato, qualquer coisa. Se você joga, se você está movimentando o corpo, tem menos perigo. Mas eu já vi 3 jogadores de futebol morrer em campo, infartar. Então meu médico disse, Marlon está caminhando? Eu disse, não, doutor Morgado, não estou caminhando. Eu estou fazendo yoga, respiração, pranayama, vai ser um vídeo. E a respiração basta. Ele se acredita em você, porque você fez muita coisa, eu já tinha contado, eu já estava há 10 anos com ele. Então, ele cuidava do meu coração, cardiologista, o melhor cardiologista que eu já vi. Uma pena que morreu de Covid. Eu acredito, Marlon, que você não precisa caminhar, mas você está fazendo outras coisas. Sim, yoga, doutor. Eu já falei de yoga. Então, se quiser fazer yoga, então nós temos também o curso. Matricule-se no nosso curso de yoga, matricule-se no nosso curso de tarosofia, matricule-se no nosso curso de alquimia, seja o que for. Acabamos recentemente um curso de alquimia como escola de mistérios. Todos os 6 que já, afinal, chegaram com toda, vamos dizer assim, cumprindo todo o script, estão hoje muito bem. Amanhã tem um, às 11 horas, que está no Canadá. Foi chamado de São Paulo. Ele é agente imobiliário. Então, ajuda quem investe na Bolsa de Valores. Acontece que no Canadá ele está fazendo alguma coisa que está dando dinheiro a ele em dólares. Então, ele já mudou o preço da mensalidade. Ele é mensalista. Às 11 horas, meu príncipe de bota de 7 léguas. Porque ensinava ele uma coisa hoje, amanhã, quando eu ia dar outra aula para ele dentro de uma semana, ele gosta de 15 em 15 dias, tem o relato dele que mandou hoje, a aula dele é amanhã. Ele diz, o relato aqui para o senhor amanhã já me explicar. Porque ainda tem muita coisa a aprender, mas ele é maravilhoso. Então, veja, meus alunos às vezes me superam. Eu fico basbaque, a palavra é certa, é esta, viu, minha gente? Não é o que você comenta aí e fala, um babaca, não. É basbaque, um basbaque. Então, eu fico basbaque. Então, aqui vão. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Se vocês gostam do esporte e estão na Copa do Mundo, então podem ser torcedores do time que você ama, do seu coração. Se você gostava de... a Ayrton Senna morreu na corrida. Foi emoção, consternação geral, né? Mas você estava vendo a corrida, muita gente ficou... Eu acho que alguém pode ter até morrido. Porque eu não sei todo mundo o que sentia por Ayrton Senna. Mas... por favor, modere a sua emoção. Para aprender, inscreva-se nos nossos cursos. Tarosofia, alquimia, cabala, hipnose e yoga. São os principais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Está feita essa gravação, você vai processada, vou mandar para vocês. Vocês vão poder ver, fazer perguntas para mim. Tem um espaço para perguntas abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo tem espaço para perguntas. E como dizia Ibrahim Suede, ademã, que eu vou em frente, porque cavalo não desce escada.